Crescimento é uma bênção, mas nós não podemos ficar fascinados com o crescimento a ponto de esquecer que tão importante quanto o crescimento é crescermos de uma forma saudável. Crescermos com saúde. Nós não queremos inchaço, nós queremos crescimento. Crescimento é resultado de salvação, crescimento não é resultado de pescar em aquário de outro, não é resultado de buscar membros de outras igrejas. Crescimento é resultado de salvação, graças a Deus. Ontem mais 5 peixes para o aquário, né? Isso é crescimento de fato, bíblico, né? E nós queremos crescer, queremos sim, mas queremos crescer de forma saudável, de forma que nós possamos permanecer no mesmo ritmo, sempre, constante. A Bíblia diz que nós devemos ser firmes, mas também constantes. Agora, queridos, é interessante que as coisas que serão faladas hoje, elas são melhores do que remédio. Olha só, o que é remédio? Remédio você toma quando você está doente, é ou não é verdade? Mas uma vacina você toma de forma preventiva, é ou não é? Você toma vacina para não ficar doente. Então, o que vai acontecer hoje, não fica pensando assim, o pastor veio com uma correia para dar na gente. Não, queridos. Nós estamos sendo vacinados. Deixe-me dizer uma coisa, eu sou membro da igreja que eu pastoreio. Eu sou a ovelha número 1 da igreja que eu sou pastor. Né? Então, o que serve para você, serve para mim. E nós seremos vacinados hoje pela palavra de Deus, para que nós não precisemos tomar remédio lá na frente. Eu entendo, queridos, que a prevenção é melhor do que chamar os bombeiros, né? Isaías é um homem sábio para dizer isso, né? O homem que fez o projeto de incêndio da igreja, estamos prevenidos, graças a Deus, né? Ninguém quer incêndio, ninguém quer chamar os bombeiros, nós queremos a prevenção. Mas como igreja, queridos, nós também queremos nos prevenir de algumas coisas para que não tenhamos desconforto lá na frente, amém? Então, melhor do que o remédio é a vacina. Diga, melhor do que o remédio é a vacina, amém? Abra sua Bíblia em Salmo 133. Salmo 133, Salmo de Davi, diz algo bem interessante, eu quero compartilhar com você algumas verdades que estão aqui. E diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena a sua bênção, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quero que você entenda algo. Quando a Bíblia diz ali, ela não está falando de um lugar específico, ela está falando de uma condição. Ela está falando de um princípio. Se você estiver naquele princípio, ali tem bênção. É isso que a Bíblia está falando. Não é que é lá, eu já sei, entendi. O pastor vai fazer uma campanha para a gente ir para Jerusalém. Não, querido. Se você for, é uma bênção. Eu também quero ir, mas não tem nada a ver com isso, não. A bênção de Jerusalém está aqui também. Amém? Amém? Aleluia. Ele está falando de um princípio. Se você estiver ali, dentro do princípio, ali existe uma bênção. Amém? É como aqueles jogos de futebol americano, né? Eles lançam aquela bola, né, meio oval. É interessante que o jogador, muitas vezes, ele nem está lá. Mas ele precisa correr para lá para pegar. É ou não é verdade? Porque a bola vai cair naquele lugar. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos, é que nessa noite nós vamos aprender aonde vai cair a bola de Deus. Agora precisamos correr para lá. Precisamos estar no lugar certo, na hora certa, para nos apropriar daquilo que Deus está querendo nos dar. E isso só vai acontecer se nós andarmos dentro do padrão da palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, queridos, que viver em união é bom e agradável. Ele começa dizendo como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Somos irmãos, somos a família da fé. Mas a Bíblia diz que é bom e agradável. Aqui a definição de bom e agradável significa sem peso. Sabe, queridos, muitas vezes eu já fui pesado para a igreja, graças a Deus não nesses últimos anos, estou falando de muitos anos atrás. Na verdade, gostava mais de ficar em casa do que ir para a igreja, porque era tão pesado aquele ambiente. Mas isso era resultado de uma desunião que havia naquele corpo. Era algo pesado, nós saímos daquele ambiente pior do que quando entrávamos. Era algo terrível. Agora, a Bíblia está dizendo que quando vivemos em unidade, vivemos em união, é bom e agradável. Isso significa sem peso. Esta é a definição. Agora é interessante, queridos, que está dizendo aqui que os irmãos é que devem andar unidos. E a palavra irmãos aqui é a palavra hebraica que significa filhos de um mesmo pai. Sabe de uma coisa?
Eu e você temos um único Pai. Somos filhos do mesmo Pai. Então, queridos, esse versículo poderia ser lido dessa forma: ó, como é bom e agradável que os filhos de um mesmo Pai vivam unidos. Pensa que coisa gloriosa. Como é bom e agradável que os filhos de um mesmo Pai vivam unidos. Agora, é interessante, queridos, que o versículo 2 desse salmo que nós lemos, ele diz algo bem importante aqui. Ele diz que a união dos filhos de um mesmo Pai é que promove a unção. Ou seja, a união dos filhos, a união do corpo de Cristo, a união dos irmãos, é esta união que vai promover a unção. Porque ele vem dizendo o seguinte: é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E daí ele diz: é como, ou semelhantemente, ou da mesma forma. Ele está associando, é como óleo precioso sobre a cabeça. Agora, olha só, queridos, aqui está falando que a união dos irmãos promove a unção. É como óleo precioso sobre a cabeça, ou sobre a liderança, ou sobre aquele que está, vamos dizer, conduzindo aquele rebanho. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que a união do povo é que vai liberar a unção sobre aquele que está liderando esse povo. Ou seja, se você deseja que o seu pastor seja um pastor ungido, necessariamente a igreja precisa ser unida. É como se a igreja unida promovesse a unção, jogasse para a liderança e a liderança jogasse de volta para o povo. Ah, que pastor ungido! O pastor só é ungido se a unção estiver no povo. Se o povo anda em unidade, ele promove a unção na coletividade. É como o óleo precioso, a união dos filhos é como o óleo precioso que desce sobre o cabeça, que desce sobre a liderança. Mas o texto continua e diz que depois ele continua descendo e vai atingindo o corpo todo. Amém? Aleluia. Agora, queridos, olha só. Uma igreja desunida, ela gera tanto foco de incêndio que normalmente o pastor ele gasta todo o tempo que ele poderia estar orando, meditando, se consagrando para apagar esses focos. Eu não quero apagar incêndio, eu quero ação preventiva. Amém? E é por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje. Todos vocês sabem que eu falo muito sobre fé, eu falo sobre justiça, eu falo sobre cura, eu gosto de pregar e ensinar sobre esses assuntos, mas eu preciso ser obediente ao Espírito Santo. Eu não quero apagar incêndio, eu não quero apagar focos, eu quero que a igreja ela cresça de forma saudável. Amém? Aleluia. Agora, queridos, é interessante que o versículo 3 diz o seguinte, que na união do povo é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na união do povo existe bênção, na união do povo existe uma ordenança do Senhor, uma ordem do Senhor, para que a bênção se estabeleça ali. E diz algo interessante aqui, diz o seguinte, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas é bem provável que muitos aqui nem sabem o que é Monte Hermon. E eu quero explicar um pouco para você, porque existem algumas curiosidades bem interessantes aqui sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon é o mesmo monte da Transfiguração. É o monte onde ali aqueles 3 discípulos, eles estavam ali, viram Jesus transfigurar-se, né, e falaram, Senhor, é tão bom estar aqui, vamos construir 3 tendas. Lembra desse texto? É esse monte aqui, é o Monte Hermon, mas esse Monte Hermon, ele fica na fronteira norte de Israel e ele tem aproximadamente 2.800 metros. Umas pesquisas dizem um pouquinho menos, outro um pouquinho mais, a média 2.800 metros de altura, mas o cume desse monte ele é coberto de neve. E quando essa neve ela se derrete com o calor do sol, ela promove um efeito pluviométrico. Essa neve se derrete e ela rega as terras de Sião, ela irriga as terras de Sião. Ou seja, a neve do monte derrete com o sol durante o dia, a água escorre e ela então tem essa ação de irrigar as terras. Além disso, nesse monte, no Monte Hermon, é a nascente do Rio Jordão, o rio ao qual Jesus foi batizado. Né? É nesse monte que o Rio Jordão nasce. Agora, é interessante que o salmista ele associa Hermon com a união dos irmãos da igreja. E ele diz, é como o Monte Hermon.
Olha o que diz no versículo 3. Acompanha comigo. Olha o que diz aí. É como o orvalho de Hermon. Do que ele está falando aqui, gente? De união, diga união. O salmista está falando de união. E ele diz que a união do povo, ela é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que esse texto está dizendo é que sem Hermon, Sião seria um deserto, porque Sião é regado pelas águas de Hermon, tanto as águas que são da nascente do rio Jordão, como as águas que descem pelo derretimento das neves. Sem Hermon, Sião seria um deserto. Quando o salmista faz uma associação com a união do povo, a unidade do povo, ele está dizendo que sem a união dos irmãos, a igreja vive um deserto. Está entendendo aonde estou querendo chegar? Agora, queridos, veja bem, o próprio Deus, ele reconhece o poder de um povo que anda unido. Ele reconhece que a unidade de um povo torna aquele povo poderoso. E nós encontramos isso lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, eu vou parafrasear para você. Mas são os descendentes de Noé. E eles tomam uma atitude. Eles dizem o seguinte, Gênesis capítulo 11, versículo 4 até o 6, diz assim: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra, ou por toda a terra. Eles tinham um propósito: construir uma cidade, edificar uma cidade forte, construir nessa cidade uma grande torre cujo cume tocasse os céus, para que o nome deles fosse célebre e para que não fossem espalhados por sobre a face da terra. Versículo 5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, o povo está unido. O povo está aliançado, o povo está andando no mesmo propósito. Eis que o povo é como se fosse um só. E todos têm a mesma linguagem. Até esse momento não havia inglês, espanhol, português, francês. Havia uma língua. A confusão das línguas veio a partir dessa situação. E diz o seguinte: eis que o povo é um, o povo está unido e eles têm a mesma língua, ou seja, fica fácil eles dialogarem, conversarem, estabelecerem propósito, porque eles se entendem muito bem. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Sabe quem disse isso? Deus disse isso. Deus disse para aquele povo: ei, o povo é um. O povo está unido, eles falam a mesma língua. E por causa que esse povo está unido, não haverá restrição, não haverá impossíveis para tudo que eles intentarem fazer. O que está errado nesse texto aqui? O que está errado aqui, que não é no texto, na verdade, é na atitude desse povo. A união, tudo bem, é um princípio bíblico, mas a proposta, ou o propósito, ou a intenção era errada. Este povo que estava unido tinha um propósito errado. E a Bíblia diz que o propósito deles era fazer o nome deles célebre. Vamos construir uma cidade fortificada, e vamos estabelecer aqui uma torre muito alta. A torre, naquela época, no contexto daquela época, queridos, a torre era o símbolo de poderio de um povo, era o símbolo do orgulho de um povo, era o símbolo do esforço humano daquele povo. Quanto mais alta a torre, mais forte aquele povo representava. É mais ou menos como aquelas igrejas que são construídas em cima dos montes, normalmente é assim. Não vou falar a denominação, que igreja que é, porque eu não quero ser antiético, né? Mas existe um tipo de reunião, né, de cristãos que as suas igrejas, normalmente, elas são em cima do cume, no ponto mais alto da cidade. Grandes, por quê? Porque ali expressa o poderio. Na verdade, isso é resquício do que está acontecendo aqui, da Torre de Babel. Quanto mais alta a torre, mais forte aquele povo, ele tinha a aparência de ser. E eles tinham um propósito, tornar o nome deles, eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser famosos, eles queriam que o nome deles se tornasse célebre diante daquela nação.
E depois diz, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Agora, entenda algo, queridos. Porque o propósito estava errado, porque a motivação estava errada. Deus, ele teve que intervir. Sabe por quê? Porque a ordem dada por Deus em Gênesis 1:28 é: crescer e multiplicar e frutificar e enchei a terra. Diga, enchei a terra. Deus disse, encham a terra. E eles, não, vamos ficar por aqui. Vamos tornar o nosso nome célebre. E assim nós não seremos espalhados. Eles tinham uma proposta errada, uma intenção errada, andar contrário àquilo que Deus havia determinado. Agora, queridos, a consequência disso, o que aconteceu? Deus, ele teve que intervir. Então houve ali a confusão das línguas. A palavra Babel significa confuso ou confusão. Era a torre da confusão que eles estavam construindo ali. Motivação errada. A forma era certa, estavam unidos, mas a motivação era errada. Agora, querido, deixe-me dizer algo para você. Quando um povo ele se une para fazer qualquer coisa, quebrando princípios, vai haver intervenção de Deus. A união do povo tem um potencial. Mas quando o povo se une com o propósito errado, queridos, eu não vou falar aqui, mas começa a vir à memória situações que eu já vislumbrei, eu já fiquei sabendo de grandes potenciais de igreja, mas a proposta era errada, a motivação é errada, e muitas delas nem existem mais. Deus não quer fechar a igreja, Deus quer que cada esquina tenha uma. Mas quando o homem quebra princípios, queridos, Deus ele vai intervir, não tem jeito. Agora, veja bem, queridos, quando o povo ele se une para promover o reino, o alvo principal sempre vai ser as pessoas. O alvo de Deus é promover algo que abençoe as pessoas, que as pessoas sejam alcançadas, que o povo seja alcançado. Isso se chama reino de Deus. Agora, queridos, dentro dessa proposta de Deus, de uma visão de reino, pessoas, elas são mais importantes do que coisas. Talvez você diga, aí o pastor está se contrariando, porque eu estou vendo, eles estão botando ar. Queridos, tem gente que nos criticou porque tem ar-condicionado na igreja. Eu tenho pena, queridos, eu tenho pena. Eu tenho misericórdia dessas pessoas. Para que ficar gastando com ar-condicionado? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Sabe por que nós colocamos um ar-condicionado? Porque no verão passado as pessoas não prestavam atenção no culto. Ficavam se abanando, distraindo. Era tipo pessoas que saíam para o lado de fora passando mal. Quem lembra disso? Por causa disso, nós priorizamos para que você possa sentar aqui numa cadeira confortável, receber a palavra. Porque é a palavra que transforma a sua vida. O ar-condicionado não transforma a sua vida, uma cadeira estofada não transforma a sua vida. Mas, querido, isso faz você ficar confortável para ouvir aquilo que muda a sua vida. Eu podia pegar esse dinheiro e transformar em salário. E muitas vezes, para que você fique bem, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Queridos, eu quero que você esteja ligado comigo na mesma visão. A visão de Deus, uma visão de reino, é promover o avanço do reino, abençoando as pessoas, edificando as pessoas, alcançando o perdido, restaurando aquele que está machucado. Aleluia. Esse é o propósito do reino de Deus. Agora, queridos, é interessante que quando nós olhamos para a palavra, nós descobrimos algumas coisas. Lá em Atos capítulo 2, abra em Atos capítulo 2. Não é tão bom você estar aqui enquanto seus filhos estão na igreja de crianças? Elas estão lá, num ambiente preparado para elas. Num ambiente climatizado, com pessoas capacitadas, com um material que custou um alto preço para dar algo de qualidade para os seus filhos. Sabe por quê, queridos? Porque nós amamos vocês. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, eu vou chegar até o ponto que eu quero, só ouça aí. Mas é interessante que Pedro, após a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, ele começa a pregar a palavra de forma ousada, cheio do Espírito Santo, tudo é diferente.
E esse homem agora cheio do Espírito Santo, na ousadia do Espírito, ele começa a pregar. E lá no versículo 41 diz que ali muitos aceitaram a palavra e foram batizados. E a Bíblia diz que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pense numa pregação boa. Pense num negócio. Queridos, eu quero ver, eu vou ver isso. Amém? Quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, se tornaram igreja. Se fossem só aceitado a palavra e tivessem ido embora, não tinha virado igreja. Mas eles aceitaram a palavra e se desceram as águas, é porque eles então compreenderam que a partir daquele dia se tornaram igreja. Cumpriram uma ordenança. Então nasce a primeira igreja com 3.000 membros. Pensa no negócio. Isso é avivamento. Ah, que povo avivado do verbo da vida, tem 2 anos, já tem mais de 200 mil. Que isso não é nada. Perto daquilo que a palavra nos mostra. Não fiquemos fascinados com coisas pequenas. Deus tem coisas muito gloriosas e grandiosas nos esperando. Amém? Aí vou fazer uma pergunta que eu não quero que você responda, nem levante a mão, só olha para frente e faz cara de paisagem. Quando foi a última vez que você convidou um irmão para almoçar na sua casa? O Rodrigo se escapou bem dessa porque ele me convidou ontem. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa convidar só seu pastor, não, querido. A igreja não é só o seu pastor. A igreja é a igreja. É a família. Somos todos nós. Qual foi a última vez, querido, que você convidou alguém para fazer um lanche? Sexta-feira, convidei Luciano para tomar um café comigo. E antes que ele botasse a mão no bolso, corri pagar o café, porque fui eu que convidei. Eu não fiz isso só com ele, eu já fiz isso com o Vanderlei, já fiz isso com o Rodrigo, já fiz isso com vários. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos fazer isso. Isso é ser igreja. Sabe, queridos, eu me lembro no tempo que nós morávamos ainda no sul, antes de ir para Belo Horizonte, construímos uma casa nova. Deus nos deu uma casa nova, graças a Deus por isso. E nós construímos o quarto do profeta. Eu me lembro disso. Era um quarto exclusivo para hospedar ministros, pessoas que precisavam, que transitavam pela igreja. E a secretária da igreja, ela só ligava e dizia, Silvio, eu estou mandando aí fulano. Ela já sabia, nós já previamente falamos, pode mandar. Se a gente comia carne moída, naquele dia era bife. A gente fazia o melhor para eles. O melhor. Me lembro da minha esposa lavando as roupas das missionárias, as malas, parecia um armário desse tamanho. Mas eu me lembro que nós fazíamos o melhor para elas. E hoje eu vejo, queridos, me hospedei em Brasília, no passado fui ensinar no Rema, tinha 2 professores do 1º e do 2º ano, um veio de Araripina, e eu, do Rio Grande do Sul. Chegamos naquela casa e tinha os 2 quartos de professores. Um deles era suíte com ar-condicionado e o outro era um quarto. Bom também. Eu não sei por que cargas d'água a diretora da escola disse, pastor Silvio, eu vou te colocar nesse quarto aqui. Um calor que só. Ar-condicionado, suíte, tudo de bom. Nada contra ele, mas eu não sei que semente ele plantou. Eu sei as que eu plantei. Eu plantei sementes, eu tenho colheita. Sabe de uma coisa, querido? O que determina a sua colheita é a sua semente. Não espere colher aquilo que você não plantou. Amém? Aleluia. Agora, queridos, tem um terceiro ponto aqui, que fala. O primeiro é a doutrina, o segundo é na comunhão. O terceiro é no partir do pão. O partir do pão aqui está falando desse momento que nós vamos viver hoje da ceia. Está falando da ceia, no partir do pão. Mas não era uma ceia assim que você come um pãozinho e um pouquinho de suco. Não. A ceia que eles tinham era uma ceia completa, com refeição. Que negócio glorioso. Amém? Vamos pensar na possibilidade. Amém? Sabe, queridos, a ceia deles era diferente. Tinha uma comunhão tão profunda que eles ceiavam, eles comiam junto mesmo. Agora, qual era o propósito do partir do pão desta forma, com uma ceia completa? O propósito deles, queridos, era proximidade, olho no olho.
Quando você come com alguém, normalmente você está no momento mais próximo que você pode estar daquela pessoa. Proximidade, fala de comprometimento entre os irmãos, e é por isso que lá em 1 Coríntios 11, Paulo dá uma exortada naquele povo, porque alguns se empanturravam, ali estava perdendo o foco já. Enquanto outros passavam fome, uns se empanturravam. E ele dá uma ajustada ali. Mas a proposta da ceia originalmente é que todos fossem saciados, todos pudessem ter esse momento de proximidade, de comprometimento uns com os outros. Isso nos dá um incentivo, queridos, de sair da superficialidade nos relacionamentos. Você sabe o nome da pessoa que senta do seu lado? Se você não sabe, pergunte. Como é seu nome? Olha, tem até uns chiques falando de what's your name? Queridos, vamos sair das beiras, vamos sair do raso, vamos sair da superfície. Pelo amor de Deus. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem. Existe um quarto ponto que fala aqui. Eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na comunhão, koinonia, parceria, companheirismo. Eles perseveravam no partir do pão, nessa proximidade, nesse comprometimento uns com os outros. Mas eles também perseveravam nas orações. Está falando de investir tempo em oração, queridos. Orar a palavra é concordar com a vontade de Deus. Alguém pode perder algo concordando com a vontade de Deus? Deus, na sua palavra, inspirou homens a escreverem isso, em que eu e você precisamos perseverar nas orações. Sabe por que perseverar? Querido, eu não sei quanto a você, mas normalmente eu não começo a orar porque eu quero. O pastor disse isso. Sim. É isso mesmo. Desse jeito. Não quero, minha alma quer dormir. Quer passear, quer tomar mate. Mas muitas vezes, nós temos que dizer, aquieta-te, alma. E nós começamos a orar, nós empreendemos algum esforço, mas, queridos, chega num momento que nós entramos em velocidade de cruzeiro. Existe um esforço inicial, é como quando um avião decola. Você vê aquelas turbinas a todo vapor, mas quando atinge uma velocidade, aquilo dá uma serenidade. Sabe de uma coisa? Quando você chegar nesse estágio, você não vai querer mais parar. Precisamos investir tempo em oração, queridos. Sabe o que eu acho interessante? Que lá em Atos capítulo 10, versículo 4, apenas ouça, um anjo fala com Cornélio. Você não gostava que um anjo viesse falar com você? Sim ou não? Todo mundo quer, queridos. Agora deixa eu dizer uma coisa, Deus fala com você todos os dias. Fica esperando o anjo, a palavra está aí. Se o anjo vier, é um bônus. Se não vier, tem a palavra. Amém? Mas o anjo veio falar com Cornélio. E sabe o que o anjo disse para o Cornélio? As tuas orações subiram diante de Deus. O anjo chega para Cornélio e diz, Cornélio, as tuas orações, elas subiram diante de Deus. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você me disse que você queria conversar com o anjo. Se o anjo chegasse para você, o que ele iria dizer? Sabe que o anjo poderia dizer, ei, Vini, as tuas orações chegaram diante de Deus. Ou ele ia dizer, Marquian, você não está orando, não tem nada para chegar diante de Deus. É só uma ilustração. O que é que ele ia falar? Talvez o que o anjo vai falar não é exatamente aquilo que você quer ouvir. Agora, se você fizer o que a palavra manda fazer, o que ele falar vai te alegrar. Amém? Temos um momento de oração antes do culto que tinha 4 pessoas. Uma igreja com mais de 200, tinha 4 orando aqui. Não, mais eu e minha esposa. Eu geralmente não fico no grupo aqui, fico nas beiras, porque você tem que atender alguma coisa ou outra. Mas eu sempre estou aqui. 6 horas eu estou aqui, só se tiver algum imprevisto mesmo. Querido, se esforce. Se empenhe, querido. Sabe por quê? Porque você vai ter exatamente aquilo que você busca com intensidade. Talvez aquilo que você veio buscar no culto, você receba no tempo de oração aqui. A Bíblia nos orienta a perseverar nas orações.
Agora, queridos, deixe-me dizer algo. O que esse texto está dizendo aqui é que se nós orássemos mais, nós seríamos mais eficazes. Se nós orássemos mais, teríamos mais resultados. Se nós orássemos mais, nós iríamos errar menos, porque na oração nós falamos, Deus fala e a gente ouve. E quando a gente ouve e obedece, a gente erra menos e acerta mais. Amém? Agora, queridos, se eu e você orássemos mais pela igreja, mais pela liderança, mais pelos irmãos, ia sobrar muito pouco tempo para reclamar e criticar. Sabe, queridos, muita reclamação e muita crítica é sinônimo de pouca oração. Está sobrando tempo. Está sobrando tempo e mente vazia é oficina de Satanás. Alguém já disse isso. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Sobra tempo, Satanás aproveita. Crítica, reclamação. Sabe de uma coisa, queridos? Não existe igreja perfeita. Se existir uma igreja perfeita, quando você entrar, ela deixou de ser perfeita, porque você não é perfeito. Não existe, queridos. Ah, mas eu não gostei daquela música. Queridos, não é você que tem que gostar, é ele, é para ele, não é para você. O culto é para mim. Não, você não é Deus. Você é filho. O culto é para ele. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, a nossa oração, ela move os céus. A nossa oração, queridos, ela sobe como um aroma suave diante de Deus. Deus está querendo sentir o cheiro da sua oração. Deus está desejoso. O faro de Deus está procurando alguém que esteja orando. A Bíblia diz que sobe como um aroma suave. Que aroma você está exalando? Sabe, queridos, a nossa oração, ela move os céus, mas a reclamação, ela vai mover o inferno, porque o diabo pega a reclamação, ele é perito, o diabo está garimpando reclamação e murmuração. Eu sei de uma coisa, o meu desejo, querido, é mover os céus. Eu não estou falando porque eu estou 100%, quer dizer, eu estou crescendo, não em estatura, isso já é fato, só milagre, né? Mas eu estou crescendo nessas coisas. Eu acabei de dizer que eu sou a ovelha número 1 da igreja que eu pastoreio. Serve para mim. Amém? Aleluia. Agora, queridos, é interessante que no versículo 43, desse texto que nós lemos, diz que em cada alma havia temor. Sabe, queridos, tem faltado temor no meio do povo de Deus. Tem faltado temor no meio da igreja. Sabe, queridos, em muitos casos a igreja passou apenas a ser um lugar de entretenimento. Não é mais um lugar de cultuar a Deus. Queridos, nós investimos aqui em iluminação, nós investimos em decoração, investimos em tudo isso, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: isso aqui não é um lugar de entretenimento, é um lugar de cultuar a Deus, mas também de resgatar vidas. E muitas vezes, para resgatar vidas, nós podemos usar sim desses artifícios, não para enganá-las, para atraí-las, entendendo que a palavra vai fisgá-las. Agora, isso não dá liberdade para dar vazão à carne. Igreja não é lugar de entretenimento. Quer entretenimento, vá no cinema. Compre uma pipoca, vá no McDonald's, sei lá. Igreja é lugar de cultuar. Sabe, a palavra cultuar, ela procede da palavra cultura. Sabe de uma coisa? A nossa cultura não é dessa terra. A nossa cultura é a cultura do céu. Aleluia. Aleluia. Vamos aumentar o nosso temor. Vamos crescer em temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia, não tem como você ser sábio sem andar em temor. Conhecimento você adquire na faculdade. Sabedoria procede do trono. Versículo 44. Diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles não só estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Sabe, queridos? Todos nós nos alegramos em receber algo. Eu imagino que se alguém chegasse para você, viesse um diácono
viesse aqui e soprasse no seu ouvido: olha, tem um moço aí fora que disse que alguém mandou te entregar a chave de um carro 0 quilômetro, é para você. É bem possível que você ia sair do culto correndo: oh, aleluia, eu vou pegar meu carro, eu orei tanto. Alegria em receber. Mas deixe-me dizer algo para você: quando a alegria para dar for igual à alegria de receber, você está pronto para prosperar. Enquanto você não se alegrar em dar, você não está pronto para prosperar, porque quem não se alegra em dar, só se alegra em receber, é avarento, é miserável. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Só dá quem alegria aquele que entende o princípio que melhor é dar do que receber. Ei, Deus não se enganou. Nesse texto da Bíblia, Deus errou, não pode estar. Ei, Deus não erra. Se a Bíblia diz que melhor é dar do que receber, por que você se alegra mais em receber do que dar? Estou arrochando? Você me ama ainda? Vou ficar mais atrás do púlpito, que se as pedras vierem eu estou protegido. Amém? Aleluia. Versículo 45 diz o seguinte, e eu quero que você atente para o que eu vou dizer, para você não sair daqui falando aquilo que eu não disse. Amém? Versículo 45 diz o seguinte: vendiam suas propriedades para repartir com quem tinha necessidade. Eu vou explicar por que eles faziam isso. Esse povo aqui é o povo que lá em Atos capítulo 1 viu Jesus subir. E eles ouviram: ei, por que vocês estão espantados? Do jeito que estão vendo subir, ele vai voltar. Eles tinham a expectativa de que no outro dia Jesus voltasse. E por isso eles não estavam apegados às coisas desse mundo, porque se Jesus voltar, a gente vai com ele, vai ficar tudo. Então eles vendiam, porque a expectativa, queridos, eles viram Jesus subir. Eles tinham a expectativa de que aquilo pudesse acontecer no outro dia. Agora, o princípio continua valendo, queridos. Deixe-me dizer algo para você. Eles vendiam porque a expectativa deles estava no céu e não na terra. Muitas vezes nós perseveramos, investimos todos os nossos esforços para adquirir coisas que nos aprisionam nessa terra, que nos incentivam a querer permanecer. Agora que eu construí minha casa novinha, se Jesus voltar, eu nem vou aproveitar. Eu nem tirei os plásticos do banco do meu carro, e se Jesus volta, eu vou. E aí? Querido, por que você está preocupado com o carro? Você vai ter um corpo glorificado. Está preocupado com casa? Você vai ter uma mansão celestial, diz a palavra. Larga a mão de ser besta. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, versículo 46 diz que eles perseveravam unânimes. Sabe o que é unânimes? É em acordo. Eles tinham a mesma opinião nas coisas relacionadas à igreja. Eles não pensavam diferente, eles tinham a mesma opinião. Partiam o pão de casa em casa, comiam juntos. Versículo 47 diz que eles tinham uma vida de louvor e por isso eles caíam na graça do povo. Sabe o que eu mais me alegro é quando eu vou cortar cabelo, o seu Camilo diz: ei, a gente não quer que vocês saiam daí não. Vocês são uma bênção para esse bairro. Falei com o vizinho da oficina aqui e ele disse o seguinte para mim. Ele disse: olha, cada vez que a gente via esse terreno, a gente desejava que vocês alugassem. Terreno de estacionamento aqui. Os nossos vizinhos queridos. Eles disseram: desde que vocês vieram, tem uma paz nessa rua. Eu não estou inventando. Eu ouvi isso, querido. Sabe o que é isso? É cair na graça. Aleluia. Resultado de uma vida que louva o Senhor. Não é uma vida que murmura. Vai murmurar para o mecânico, você quer estar onde você está. Não. Uma vida que louva o Senhor te faz cair na graça das pessoas. Ou seja, esse estilo prega mais do que palavra. Amém? Aleluia. Esse estilo de vida que eles promove a aprovação das pessoas a nosso respeito. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, quando uma igreja ela sair do lugar que ela está, lugar físico que ela está, e os vizinhos não sentirem falta dela, é porque ela não tinha nem propósito ali. Se um dia a gente sair desse lugar para ir para outro maior, eu quero que os vizinhos sintam falta. Oh, que pena, saíram. Agora, queridos, olha só.
Esse texto termina dizendo que acrescentava o Senhor as pessoas para serem salvas. Deus, Ele está trabalhando, se nós estivermos dentro do princípio da palavra. Quando a igreja viver essas verdades que nós estamos falando hoje, queridos, então nós estaremos prontos para apacentar aqueles que o Senhor vai enviar. Sabe por que não chegou mais gente ainda? Não estamos prontos. Vamos orar para que 50 se convertam. Quem vai pastorear? Você? Se você quer pastorear, querido, você tem que estar próximo e aprender como. Eu quero que você faça isso. Eu não quero centralizar nada. Meu único problema é delegar demais. Agora, Deus não vai mandar pessoas para ficarem simplesmente esquentando o banco de igreja. Se estivermos prontos para apacentar esse povo, o avivamento vai ser natural. Aleluia. Aleluia. Por isso que o rema está aí. Isso mesmo. Preparar o povo de Deus. Capacitando eles para apacentar, para pregar, para ensinar, para exercer o ministério. Amém. Não estou fazendo uma apologia ao rema não, queridos, mas é a escola, é o centro de treinamento bíblico, é a escola bíblica que mais cresce no mundo. Está aqui em Caxias, na porta da sua casa, e você está esperando o quê? 4.000 alunos formados num único ano. 50 nações alcançadas por essa palavra. E Caxias do Sul está mergulhada na mesma unção. Aleluia. Agora, queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu quero falar sobre 3 áreas que nós devemos promover essa unidade que eu falei aqui. Rapidamente quero tocar nesses pontos. Nós estamos falando de unidade. Amém? Diga unidade. Unidade versus poder. Amém? Unidade promove poder. Quero falar da unidade na família, porque a igreja, ela é constituída por famílias, formada por famílias. E a igreja, na verdade, aquilo que acontece na igreja é somente um reflexo daquilo que acontece primeiro em casa. Não existe como, queridos, uma igreja andar unida se em casa não há unidade. Não existe como uma igreja andar arraigada se quando canta a musiquinha, aquela, somos corpo, você dá a mão para quem está do lado, não dá a mão para sua esposa, para o seu filho. Sabe, queridos, uma igreja unida é resultado de uma família unida. E nós, como igreja, eu preciso crescer nisso. Nós precisamos crescer nisso. E isso vai afetar a igreja. Amém? A unidade da família é fundamental para que tenhamos uma família saudável e, consequentemente, uma igreja saudável. Agora, queridos, se não há concordância em casa, o problema só é transferido para a igreja. Transfere-se o problema para a igreja. Agora, é preciso sim ter acordo nas decisões do lar. O maior problema de conflito conjugal é por falta de acordo. O marido toma decisões precipitadas sem consultar a esposa. Mas ele não é o cabeça? Cabeça é o que governa, não é o que determina tudo. Amém? O homem sábio se aconselha. Sabe, queridos, as decisões mais importantes, sempre há acordo. Porque se porventura der errado, eu não vou ouvir aquela palavra, você fez sozinho. Isso é segurança para vós outros. Amém? Concordância. É importante ter concordância, queridos, inclusive em questões ministeriais. Por exemplo, pense na bênção de alguém que tem um chamado pastoral e pretende casar com alguém que tem um chamado missionário. Mas é preciso haver acordo, queridos, em casa. É preciso haver esses acordos. Acordo vai evitar contenda. Acordo vai evitar discussão, dissensão. Queridos, evite assuntos inconvenientes em casa, principalmente na frente dos filhos. Sabe, queridos, parece que tem um ranço, não na nossa igreja, graças a Deus, né? Por isso que isso é vacina. Mas existe um ranço na igreja de chegar em casa aí, almoça o pastor, aí janta o diácono e toma café com aquele irmão que sentou do seu lado. O que eu estou querendo dizer isso? Não é jantar com ele, é jantar ele. Não é almoçar com o pastor, é almoçar o pastor. E de sobremesa, o ministério de música. Sabe de uma coisa? Se você seguir nessa pegada, na primeira oportunidade que os seus filhos tiverem, eles nunca mais vão botar o pé dentro da igreja. Porque se igreja é lugar de problema, quando tomar minhas decisões por conta própria, eu não quero isso para mim. Evite falar, querido.
Aliás, antes de falar, ore. Amém? Segundo lugar onde nós devemos promover a unidade. Falamos da família. Mas vamos entrar no contexto de igreja, porque uma coisa está ligada na outra, a unidade da igreja. Sabe, querido, se nós estamos vendo defeitos demais nos irmãos ou na liderança, nós precisamos olhar mais para nós mesmos. Ou seja, se estamos vendo muito defeito, eu estou percebendo que a igreja, o pastor, ele perdeu o foco. Aquele irmão, não dá não. Queridos, quando nós começamos a ver defeito demais nos outros, nós precisamos voltar os olhos para dentro de nós. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. A Bíblia diz isso. Olhos maus vão ver defeito em tudo. Agora, deixe-me dizer algo para você, queridos. A igreja, ela não é o céu. Ela está a caminho do céu. Mas ela não é o céu. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Igreja é lugar de pessoas doentes espirituais, emocionais e físicos. Igreja é lugar de restauração. O dia que não tiver ninguém doente para ser curado, ninguém para ser restaurado, ninguém com problemas aqui dentro, pronto, a gente pode ir embora. Acabou o propósito de ser igreja. Como pode acontecer essas coisas lá na igreja? Não acredito, não. O último lugar do mundo que eu achei que ia acontecer era na igreja. Igreja é lugar de tratamento. É o hospital de crente. Amém? Aleluia. Vamos olhar com os olhos bons, porque se olharmos com os olhos certos, a nossa visão será outra, queridos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos primeiro tirar a trave do nosso olho, para só depois pensar em tirar o cisco do olho do nosso irmão. Tem muita gente querendo tirar cisco do outro e não está vendo nem aquilo que está atrapalhando a sua visão total. Precisamos ser bíblicos, queridos. Vamos ficar com a palavra. Sabe o que pode nos privar de muitos erros? Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Sabe de uma coisa, queridos? Eu só sou pastor porque você está aqui. Isso me prova que você é mais importante do que eu. Não existe pastor sem ovelha. Eu me lembro disso todos os dias, Senhor. Eu estava aqui orando antes, na hora do louvor. Grato ao Senhor, Senhor, que privilégio poder estar à frente da tua noiva, à frente da tua igreja, à frente do corpo de Cristo. Que responsabilidade por um homem tão falho como eu. Trazendo à memória, queridos, a responsabilidade. Eu só sou pastor porque você está aqui. Eu preciso considerar você melhor do que eu, superior a mim. Sabe qual é o grande problema? Que muitas vezes olhamos para quem está do lado e consideramos ele, chegou agora. Nem conhece nada da palavra ainda. Não sabe nem achar os versículos ainda. Sabe o que é isso? Carnalidade. Jesus, ele se fez semelhante a nós. Ele se humilhou. Ele chegou à nossa condição com o propósito de nos puxar para cima. Amém? Considere o outro superior a você. E você vai ver, queridos, que os problemas cessarão. Amém? Sabe o que diz a palavra? A palavra diz lá em Romanos que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Não é isso que a palavra diz? Qual foi a última vez que você chorou junto com alguém? Qual foi a última vez que você se alegrou pela vitória de alguém? Chorar com alguém é fácil, queridos. Chorar envolve emoção. Você vai para o cinema ver uma falsidade, porque um filme é falso, é uma invenção, uma história. E você, minha esposa, chora por qualquer coisa. Agora, deixa-me dizer algo para você. Chorar com os que choram é fácil. Mas se alegrar com a vitória do seu irmão é só para aqueles que estão vacinados contra o orgulho. O irmão trocou de carro. Só pode estar financiado. Só pode, deve estar devendo tudo. É só para aparecer. Queridos, a Bíblia diz, se alegre com quem se alegra.
Irmão, deixa eu te mostrar, eu comprei um carro novo. Oh, aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Deus está te prosperando. Ele é seu pai. Isso prova que Ele também é meu pai. Se você está prosperando, eu também vou prosperar. Eu me alegro com você. Ei, se você lançar sementes de alegria, você vai colher o resultado se alegrando. É mais difícil se alegrar com a vitória dos outros do que chorar com os outros. E o último ponto que eu quero falar aqui. E talvez seja algo que de fato nós precisamos de algum conserto aqui na igreja. Que é a unidade com a sua liderança. Deixa-me dizer algo para você, queridos. Nós somos uma única igreja. O Verbo da Vida em Caxias é igual ao Verbo da Vida de Recife. É igual ao Verbo da Vida de Caruaru. É igual ao Verbo da Vida de Porto Alegre. Igual o que eu digo, queridos, é porque nós somos uma família. Amém? Mas como igreja local, nós somos uma única igreja e temos uma única visão. Amém? Somos uma única igreja, temos uma única visão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aqui em cima sobem várias pessoas para pregar. Eu não sou dominador de púlpito, queridos. Eu passei 60 dias sem pregar na igreja esses dias. Não, um mês. 4 cultos. 4 domingos. Não foi 60, não. Foi 30 dias. Sem pregar na igreja. Eu não sou detentor do poderio do púlpito. O púlpito não é meu. Amém? Se eu quisesse um púlpito, comprava um e levava para casa. Meu desejo é que você cresça. Só isso. Amém? Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós temos uma única visão. Os nossos estilos, os estilos daqueles que sobem aqui, eles podem ser diferentes, podem e devem ser diferentes, mas o propósito deve ser o mesmo. Um único propósito. Sabe qual é o propósito? A edificação do corpo de Cristo e a expansão do reino de Deus. Edificação do corpo e expansão do reino. Amém? Agora, queridos, veja bem. Quando nós escolhemos os nossos ministros. Não, eu só vou no culto se é o pastor Silvio que vai pregar. Não, eu só vou no culto se é o pastor Rafael. Eu só vou no culto se é o pastor Luciano, porque tem manto de Neguébias. Sabe de uma coisa? Se você valoriza mais o ministro do que a palavra, você está invertendo os valores. Então o seu foco não está na palavra, o seu foco está no ministro. E o ministro não tem nada para dar para você. Nada. O que ele tem procede de Deus. Não temos nada se do céu não nos for dado. Amém? Aleluia. Então, queridos, deixe-me dizer algo para você. As nossas preferências, elas só revelam a nossa imaturidade. Quando temos preferências, eu gosto daquele, eu só vou naquele, é só ele que eu gosto demais. Nossas preferências vão revelar a nossa imaturidade, querido. Por que eu estou falando isso? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, diz que aqueles que agiam com partidarismo na igreja, eles foram chamados por Paulo de meninos carnais. Eles, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu não sei o quê, eu sou de Cristo. Paulo diz, ei, seus carnal. Chamou eles de carnal. Tinham preferências. Sabe de uma coisa, queridos? Nós temos uma única igreja em Caxias. Nós tratamos a igreja de crianças, a igreja, o culto de jovens, o culto de adolescentes, o culto de celebração, o culto da quinta abundante, mas somos uma única igreja. Posso expressar um sentimento que eu tenho no meu coração? É porque muitas vezes eu vejo que as pessoas que vêm num culto, por exemplo, de sábado, não vêm no culto de domingo porque cumpriram o seu protocolo religioso. Eu já fui no meu culto da semana, não preciso ir. Sabe de uma coisa, queridos? Você é aquilo que você come. Se você come pouco, você cresce pouco. Se você come muito, você cresce muito. Estou falando de coisas espirituais aqui, mas é claro que no natural também se aplica. No natural você pode guardar um pouquinho aí, né, se conter. Mas no espiritual, querido, quanto mais você comer, mais você vai crescer. Amém? Somos uma única igreja. Única. Temos uma única visão. Queridos, eu vou falar isso, eu quero que isso fique carimbado no seu coração. Nós somos uma única igreja.
Não tem a igreja dos jovens e a igreja dos velhos. Nós somos uma única igreja. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem. Nós só iremos crescer de forma saudável como igreja. Eu disse que isso é vacina, amém? Vacina não é remédio. Vacina é preventiva. Você está entendendo? Não é porque está tudo errado, é porque não é para ficar errado. Amém? Então, queridos, nós só iremos crescer de forma saudável se nós não abrirmos mão daquilo que funcionou tão bem na igreja primitiva. Agora, deixa eu explicar algo para você. Muitas vezes a igreja atual, ela quer ficar exatamente naquele modelo porque funcionou. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você. O primeiro carro que foi feito, ele não tem as qualidades do atual. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que se aquilo funcionou para eles, nós já devíamos estar muito além. Se estamos precisando voltar lá atrás, é porque em algum ponto da nossa caminhada, nós perdemos um pouco o nosso destino. Mas nós devíamos ser um exemplo para eles, se eles estivessem vivos. Nossa, como eles cresceram. Olha, eles estão muito além, fizeram coisas que nós não fazíamos. Que bênção. Mas temos que voltar lá. Os princípios, eles são inegociáveis, queridos. E nós precisamos perseverar nessas 4 colunas aqui. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós tiramos uma dessas colunas, é como você tirar a coluna de um prédio. Certamente, na primeira tempestade, ele pode ruir. E nós não queremos que o prédio espiritual que Deus nos deu, ele seja desmoronado porque uma das colunas está faltando. Nós vamos perseverar na doutrina? Vamos. Estamos muito bem, vamos ficar melhor. Porque o bom é inimigo do melhor. Tá bom? Vamos ficar melhor. Amém? Mas vamos perseverar na comunhão, relacionamento. Saia da superficialidade nos relacionamentos. Vamos perseverar no partir do pão, no comprometimento uns com os outros, queridos. E nós precisamos, é a nossa coluna talvez a mais fraca da igreja. Precisamos perseverar na oração. Eu espero que domingo que vem tenham muitas pessoas aqui orando. Temos 2 momentos de oração. Todos os domingos, às 18 horas, aqui na igreja, a pastora Decir e Teira estão à frente desse momento, conduzindo o povo a orar. Todas as sextas-feiras, às 10h15, após o rema, tem um momento de oração ali aberto para qualquer pessoa que queira. E esse é o momento de você extravasar, se derramar na presença de Deus. E para finalizar, eu quero que você abra comigo de novo em Salmo 133. Eu quero que o pessoal da música venha aqui. Por favor, abra sua Bíblia, nós vamos ler juntos. Eu espero que você tenha sido edificado nessa noite. E nós não queremos ser paralisados no meio do caminho. Uma revisão, ela nos livra de imprevistos. Uma revisão, ela nos livra de sermos paralisados por um defeito, por um problema mecânico. Mas uma revisão espiritual, ela vai nos livrar de sermos paralisados por um defeito espiritual, por uma falha espiritual. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos ler juntos. Salmo 133. Aleluia. Eu já queria que o pessoal que está responsável pela ceia viesse aqui à frente. Nós vamos otimizar o nosso tempo. Venham para cá. Aleluia. Oh Pai, nós te damos graças, Senhor. Aleluia. Diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem em unidade os irmãos. É como o óleo precioso, é como uma unção poderosa, que é promovida pela unidade dos irmãos e é lançada sobre a liderança, sobre o cabeça da igreja, a qual volta para o povo, desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É semelhante ao orvalho de Hermon, que desce regando as terras de Sião, para que elas sejam férteis e produtivas e ali haja vida. Assim é a unidade do povo como o orvalho de Hermon, que desce sobre o povo,
que desce sobre a igreja, regando cada coração, tornando cada coração frutífero, cada coração fértil, cada coração sensível à voz do Espírito Santo. E é nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças nessa noite por essa palavra tão poderosa, Pai, que foi lançada no nosso coração. Sabemos, Pai, que nós estamos nos preparando para um novo tempo como igreja, e nós não queremos entrar nesse tempo de qualquer jeito. Queremos construir a nossa casa espiritual firmada nessas 4 colunas, Pai, para que nós possamos crescer na certeza de que não iremos ruir, de que não iremos perecer por causa de circunstâncias ou de ventos contrários. Eu te dou graças, Pai, porque a tua palavra, ela está vacinando a tua igreja. Eu te dou graças porque aqui, Pai, nesta igreja não há fofocas. Eu sou um homem feliz, Pai, um líder feliz, porque esta igreja não é uma igreja que se entrega a conversas vãs, a conversas tolas, a fofocas. Eu te dou graças, Pai, porque essa palavra ela está apenas nos vacinando, para que em momento algum nós venhamos a ceder a essas coisas. Eu te dou graças, Pai, porque como igreja nós estamos tão perseverantes na doutrina dos apóstolos. De fato, a tua palavra tem sido pregada e ensinada nesse lugar de uma forma tão pura, tão genuína. E o resultado disso são vidas que estão sendo edificadas. Mas precisamos crescer na comunhão. Precisamos crescer, Pai, nos relacionamentos uns com os outros. Precisamos crescer, Pai, no comprometimento uns com os outros, no companheirismo. E é isso que vai atrair a tua glória para este lugar. É isso que vai fazer, Pai, com que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente nesse povo. Tem algo diferente nesse povo. É exatamente isso que vai despertar neles o desejo, a curiosidade, o interesse em saber o que está acontecendo em nosso meio. Eu te dou graças, Pai, porque nessa noite nós aprendemos que precisamos crescer no temor do Senhor. A tua igreja tem perdido o temor do Senhor. A tua igreja muitas vezes tem se entregado a coisas tão fúteis, tão rasas. Tem esquecido, Senhor Deus, de andar em referência contigo, de andar em temor, de andar em respeito, em considerar a tua presença. Mas nós queremos crescer em temor. Assim como na primeira igreja lá em Jerusalém, a tua palavra diz que em cada alma havia temor. Assim também nós como igreja nesta cidade, nós queremos que o temor do Senhor seja aumentado em nosso coração. Não queremos tratar as coisas do Senhor de qualquer jeito. Não queremos tratar as coisas do Senhor de forma fútil, de forma leviana. Nós queremos tratar as tuas coisas com um temor, com uma reverência, com um respeito, porque são coisas espirituais e eternas. Eu te dou graças, Pai, porque nessa noite o Senhor está ajustando as nossas vidas e nós estamos nos preparando para um grande avivamento, Senhor. Oh sim, Senhor, eu já posso perceber o cheiro da chuva chegando. Eu consigo perceber, Senhor Deus, o movimento das águas se aproximando. Eu consigo perceber, Senhor Deus, um ruído que está se aproximando. E nós estaremos prontos quando isso chegar. Nós estaremos prontos para receber o grande e último avivamento antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. Oh, obrigado, Pai. Eu te dou graças porque nessa noite nós podemos celebrar a aliança que nós temos contigo, Pai. Depois de ouvir essas verdades, nós podemos reafirmar essa aliança que temos com o Senhor e uns com os outros, porque o memorial da aliança, Pai, ele fala que nós somos filhos, e somos filhos, somos uma família, e somos uma família, temos parentes espirituais, temos uma aliança contigo, e uma aliança uns com os outros, e nessa noite nós vamos celebrar isso, Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança.